Finalmente terminei a trilogia do Império do Vampiro de Jay Kristoff. O Sol morrera há 27 anos. Na trama chamamos de Morte dos Dias e nós acompanhamos o protagonista chamado Gabriel de Leon, que na história é tido como o último Santo de Prata. Ou seja, na história nós vamos acompanhar o Gabriel de Leon contando a sua história para um vampiro, que é o Marquês Jean François. Ou seja, já no início da história, o Gabriel de Leon já foi capturado. Ele perdeu algumas questões ali da guerra e ele foi capturado. Agora ele está contando a sua história para esse marquês aí que fica anotando sua história. E é muito interessante, inclusive. São 3 livros no total e todos são calhamaços. No entanto, a escrita de Jay Kristoff é envolvente e até tranquila de acompanhar, especialmente aí no 3º livro. Ainda assim, ele dota-se de uma escrita um pouco mais teatral e recheada de metáforas, além também de um humor ácido que funciona muito bem. Então vamos discorrer aí a respeito dos 3 livros sem nenhum spoiler, tá? Tudo que eu falei no início é literalmente a primeira letra que aparece no livro quando você for ler, então relaxa que não vai ter spoiler nenhum. Começamos aí pelo Império do Vampiro. Aqui nós vamos acompanhar 3 linhas do tempo. Primeira é quando o Marquês está ali conversando com o Gabriel enquanto ele conta a sua história. A segunda linha é no passado, quando ele era um pouco mais adolescente, ali aos 15 anos, começando, né, a perpetrar aí os seus ultrajes. E a terceira é ele mais velho, com uns 30 anos. De início, a sua motivação era a vingança, e ele acabou entrando numa ordem sagrada ali, de cavaleiros, né, que inclusive ensinam ele a lutar, a usar espada. E o Gabriel, ele é um meio vampiro, ele não é totalmente um vampiro, mas ele é meio humano também, então ele tem poderes de vampiro, só que ele não tem aquela sede de sangue como um atroz. Então mesmo que ele se machuque severamente, ele consegue se recuperar, justamente por causa desse poder. O primeiro livro é absolutamente excelente, tem um ritmo muito bom mesmo. Não se importe que, mas o livro tem 900 páginas. Confia em mim, você vai ler 50 páginas tranquilamente, porque a história é muito envolvente e é muito interessante principalmente. Terão vários personagens e todos eles serão marcantes e emblemáticos na sua leitura, bem como vilões interessantíssimos sendo apresentados. Se você gosta de um Dark Fantasy ali com muita ação, violência gráfica, cenas de guerra, desenvolvimento de personagens, vale muito a pena você iniciar essa leitura. Vale ressaltar que existem algumas cenas aqui e ali que são voluptuosas, então já esteja avisado. O que nos leva para o Império dos Malditos, segundo volume. Após você terminar o primeiro livro, você vai querer ler imediatamente o segundo, justamente porque ele termina com um gancho ali estratosférico bem no meio do seu estômago, então você não vai resistir. O segundo livro, ele segue a mesma premissa do primeiro, só que com os eventos, né, que mudaram tudo lá no primeiro livro. Novamente teremos 3 linhas do tempo. Dessa vez serão 2 personagens além do Marquês, então eu não vou citá-los aqui para não dar spoiler. O segundo livro, ele tem cenas de guerras que são ainda mais implacáveis e mais sangrentas que no primeiro, e que são incríveis e que também vão marcar alguns conflitos complicados aí entre os aliados. Meu único problema com esse livro é que no meio ele começa a ficar um pouco enfadonho, porque ele começa a focar muito em cenas voluptuosas e não diz respeito ao que realmente importa ali dentro. Eu acredito que o Jay Kristoff deu uma forçada um pouquinho, né? São algumas coisas sobre representatividade que eu particularmente não gostei muito. No primeiro livro não tem nada disso, então no segundo tem um pouquinho desses problemas que incomodaram um pouco, mas não tanto para ofuscar o brilho da obra. E nesse livro nós descobrimos um pouco mais sobre um personagem central da trama que é extremamente importante e a chave aí para derrotar a Morte dos Dias e assim derrotar todas as criaturas vivas que estão nesse mundo por causa da escuridão. E ele termina de forma chocante e até mesmo cruel, já te enviando para os braços do Império da Alvorada, que é o 3º volume. E esse livro aqui é simplesmente excepcional. Para mim, ele chega no mesmo nível que o primeiro. Talvez ele seja até mesmo melhor em virtude das revelações estratosféricas que compõem a obra. Nesse livro tem poucos momentos de volúpia e mais focado no desenvolvimento do Gabriel de Leon com os seus parceiros, os seus amigos. E tem muita coisa que acontece ali que por conta dos personagens não se encontrarem no momento exato, aquilo ali gera uma complicação desgraçada no livro inteiro. As cenas de ação estão ainda mais emblemáticas, tem novos personagens
extremamente incríveis. E uns vilões aí pra dar inveja em qualquer autor aí de Dark Fantasy. Simplesmente absurdo. Na reta final, o livro ele fica muito pesado, tá? E eu não digo nem no sentido de sangue, essas coisas. Não, é no sentido de evento. Ele fica muito pesado e chocante. E algumas pessoas aí não vão aguentar e vão ficar com os olhos marejados. E o final da obra é totalmente explosivo. Eu não posso falar nada sobre esse final, porque qualquer coisa que eu falar vai estragar a sua experiência, porque é muito insano. É uma trilogia perfeita para você que gosta de um ambiente mais sombrio, de um personagem que não é exatamente um herói, mas também não é um vilão. Ele só é um homem, né? Um santo de prata que age em virtude de sua família, que ele tanto amava. É uma obra cheia de revelações, ele mexe com o divino, e você realmente se importa com todos os personagens, até mesmo alguns personagens que passam a fazer coisas realmente duvidosas, mas mesmo assim, você ainda quer aquele personagem junto com o Gabriel de León. Pra quem é fã de Dark Fantasy, história sombria, vale muito a pena, tá? É um livro que vai te entregar muita coisa emocionante, muitas cenas de guerra, muito desenvolvimento de personagem. E também vai te ensinar algumas coisas perigosas, tá? Que se forem aplicadas na vida real, elas não só vão funcionar, como também podem ser perigosas para outras pessoas. O quanto você estaria disposto a mentir para salvar quem você ama? Mesmo que isso conspurque a sua própria natureza? Se inscreva no canal e até mais.